honra teu pai e tua mãe. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Vamos fazer agora a leitura. Após a leitura, nós vamos fazer um ponto de reflexão através da ajuda da espiritualidade amiga, que possamos, entender, que possamos levar todo esse entendimento para o nosso dia a dia, da nossa existência, inclusive nessa semana que se inicia, ok? Vamos lá então? Honra teu pai e tua mãe, capítulo 14. Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele só lhe fornece um envoltório corporal, mas deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores, que se traduzem em sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que também se traduzem em seu antagonismo na Terra, servindo-lhes de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os de consanguinidade, mas os de simpatia e comunhão de pensamento que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Do que se segue de dois seres nascidos de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelo espírito que se fossem pelo sangue. Podem atrair-se, procurar-se, comprazer-se juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, assim como se vê todos os dias. Problema moral que só o espírito poderia resolver pela pluralidade de existências. Capítulo 4, número 13. Há, portanto, dois tipos de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente já na vida atual. Foi isso que Jesus quis que se compreendesse, dizendo aos discípulos, eis minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois quem fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa no relato de Marcos, uma vez que, como diz, eles se propunham a apanhá-lo sobre o pretexto de que tinha perdido o juízo. Com o anúncio da chegada deles e, conhecendo Jesus, os que sentiam a seu respeito, era natural que dissesse, falando de seus discípulos, sobre o ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe estava com eles, e Jesus generaliza o ensinamento, o que não implica de forma alguma que pretendesse que sua mãe pelo corpo nada tivesse com ele pelo espírito, e que fosse indiferente com ela. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente ao contrário. E assim chegamos ao fim desse texto, que é muito importante. Eu tenho como exemplo essa pessoa que vos fala. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu não tenho afinidade com os meus parentes, tio, tia, primo, prima. A minha irmã, por exemplo, é muito triste isso, mas é uma coisa que
tem uma necessidade de se reencarnar, tem uma necessidade da sua evolução espiritual e moral. E nem sempre nós vamos incorporar não, desculpa, eu já estou pensando em incorporação. Há uma necessidade, né, de você vir de novo, né, de você voltar para que você cumpra, né, a sua missão aqui na Terra. Então, quando você tem a possibilidade de você voltar, reencarnar, não é incorporar, eu estou pensando em incorporação, Alex, não é momento de pensar em incorporação, é momento de reencarnação, encarnação e reencarnação. André botou, mas ainda está em tempo de resgatar e abrir seu coração. Correto, André, eu estou tentando. Mas como eu estava falando, não é sempre que nós temos uma possibilidade de reencarnar com espíritos conhecidos, familiares. E quando isso não acontece, nós reencarnamos em famílias que vão nos receber com todo amor, com todo carinho. Por quê, Alex? Porque há uma preparação antes da reencarnação, né? Vamos colocar aqui, há uma reunião espiritual. Ah, mas como, Alex? Se eu estou encarnado, eu já tenho 30 anos, meu marido tem 31, nós estamos pretendendo ter um filho, e como é que nós, encarnados, vamos participar de reuniões espirituais? Quando nós descansamos o corpo, acontece o desdobramento, a saída do espírito do corpo, para quem acredita. Tem muitos que falam que é o sonho, né? Sonhei. Não, você desdobrou e esteve naquele local fazendo aquilo que você sonhou, correto? Então, essa reunião você participa mesmo estando encarnado. E ali nessa reunião vai acontecer de que espíritos, porque nós somos espíritos, tá? Eu sou um espírito encarnado. Hoje eu estou encarnado, mas eu sou espírito encarnado. Então, quando acontece essa reunião e quando há uma aceitação pelo espírito, pelo casal, acontece a reencarnação. Então vamos colocar que meu pai e minha mãe tiveram, né, essa reunião espiritual, eles aceitaram com todo amor, com todo carinho, e eu reencarnei. Correto, beleza. Mas eu não tenho a afinidade que muita família tem, que muitas famílias têm. A minha afinidade é muito pouca, para não dizer nada, né? Então eu vou falar que é muito pouca. Mas foi como a Andréia falou, ainda há tempo, né, de você rever isso. Eu não sou ingrato, né, a essa parte, porém é uma dificuldade, né? Como foi dito aqui, que os espíritos, né, durante a sua reencarnação, elas não têm nenhuma afinidade uma com a outra. Já um espírito, né, de pais que não são consanguíneos, como também depois aconteceu comigo, o meu pai veio a falecer e a minha mãe, ela teve uma nova chance, né, de poder dar continuidade na sua vida, né, graças a Deus. E ela encontrou uma pessoa, um ser que ajudou também a gente, né, tanto eu quanto a minha irmã, mas ele também veio com filhos, né? Ele veio com 3 filhos. E um desses filhos, que eu posso citar o nome porque ele já desencarnou, é o Anderson, eu tinha uma afinidade muito grande com ele. Era uma amizade, era um amor muito grande. Só que ele desencarnou, né? Novo também. E eu senti muito a morte dele, a morte do corpo. E aí, se eu for botar na balança, eu já não tenho... se eu for botar na balança o amor que eu tenho pela minha irmã e o amor que eu tenho pelo Anderson, porque ele foi a morte do corpo, mas ele continua vivo. Então eu posso continuar amando ele, porque eu estou amando o espírito.
não é porque o corpo acabou, desceu à sepultura, que eu não vou amar mais. Então, no meu coração, ele continua existindo e eu continuo amando. Então, assim, se eu for botar na balança que o meu irmão, o amor que eu tenho pelo meu irmão e o amor que eu tenho pela minha irmã, são diferentes, são amores diferentes. Entendeu? Então, eu tinha uma afinidade com ele, né? Já não tenho afinidade com a minha irmã. Então, assim, como a Andréia falou, dá tempo ainda. Dá tempo, Andréia, dá tempo. Mas há algo que não deixa, algo que nos separa, correto? Então, eu posso gastar a minha energia com isso, ou eu posso tentar colocar a minha energia em outra situação, com outras pessoas que eu tenho afinidade. Então, assim, hoje, né, eu e a minha esposa estamos em uma cidade, né, em São José do Rio Preto, onde nós não temos famílias consanguíneas, nós não temos familiares. Hoje aqui, a minha família aqui hoje, são pessoas que eu reencontrei, foi um reencontro, né? Foi o reencontro. Então eu reencontrei pessoas que eu tenho afinidade, né? Que eu sei que são espíritos familiares de vidas passadas. Então, assim, eu aproveito esse momento, né? Eu aproveito esse momento, juntamente com a minha esposa, para aproveitar essa situação. Porque não adianta. Eu não tenho afinidades com primos, com primas, com tio, com tia, com a minha irmã, né? Então, assim, não é uma pessoa, não é um problema entre eu e a minha irmã. Não é um problema que existe. Se é um problema de afinidade. Mas a gente já tentou. A última que aconteceu foi quando a Larissa desencarnou, há 7 anos e 5 meses atrás. Foi quando eu fui estar com a minha irmã, né? Que foi no sepultamento. Mas mesmo assim foi completamente desagradável. Um momento difícil da minha vida, aonde eu encontrei meus primos, minhas primas, minha irmã, meu cunhado, e eu falo para vocês, foi completamente desagradável. Não foi bom. Foi só aborrecimento. Foi só aborrecimento, tá? Tudo bem que eles foram para dar uma força, tudo bem que eles foram lá para ajudar, mas olha, foi muito triste, foi só aborrecimento. Então, assim, hoje eu foco, eu olho para frente, eu não vou olhar para trás, porque eu tenho pessoas, eu tenho amigos, eu tenho espíritos que são familiares para mim hoje e para minha esposa, que nós precisamos dar continuidade na nossa caminhada. Espíritos esses que estão nos ajudando. Então, como foi dito aqui, né, não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Não é o pai, né? Ele só lhe fornece um envoltório corporal. É claro que tem muitos pais, né, que têm uma afinidade muito grande com seus filhos. Mas se eu for perguntar para vocês, são 10 agora, 10 pessoas assistindo, 9 agora, se eu for perguntar para vocês, vocês também devem ter alguma adversidade, vocês devem ter alguma coisa que separa você de um familiar, né, consanguíneo. Então, as pessoas, os espíritos estão reencarnando em famílias consanguíneas, porém, essa família consanguínea, você pode ter um laço familiar ou não. Quando você tem o laço familiar, você consegue dar continuidade na sua caminhada juntamente com aquela família. Não foi o meu caso. A minha caminhada, eu continuar caminhando, não teria como continuar caminhando dentro do laço familiar. Então, quando eu não consigo caminhar dentro do laço familiar, eu tenho o direito, dentro do meu livre-arbítrio, de sair dessa bolha e ir buscar algo que vai me fazer bem, que vai me impulsionar para frente, que vai me fazer crescer, que vai me ajudar, entendeu? Então, assim, hoje tenho a minha esposa, né, que não é consanguínea, mas é um espírito afim, é um espírito que nós
estamos juntos, né? Eu falo para as pessoas que eu comecei a namorar a Andréia, eu tinha 15, ela tinha 14, hoje eu estou com 52, ela está com 51. Desculpa, Andréia, falar a tua idade aí, mas o pessoal fala que você não tem 51, que você é nova ainda, mas beleza. Então, olha quanto tempo que nós estamos juntos. Olha quanto tempo que nós estamos juntos. Nós já estamos juntos há muito tempo, e isso não é por acaso. Nós temos a afinidade, nós nos completamos, né? E nós estamos juntos para passar, né? Para passarmos por essa situação que veio, né? Na nossa família, que já estava programado, porque juntos nós somos mais fortes. Então, assim, quando eu conheci a Andréia, que eu adentrei a vida dela, eu ganhei uma segunda mãe, eu ganhei o segundo pai, né? A dona Wanda, eu tenho ela como minha segunda mãe, a minha mãe é a Glória, que mora em Fortaleza, mas eu também tenho uma mãe também, a mãe teimosa, né? A mãe teimosa, que gosta de subir na escada para pegar uma máquina e cair e arrumar ideia. Hoje ela ela fez uma cirurgia, colocou um ferro, né? Na perna, mas já está se recuperando. A André está no Rio de Janeiro lá, acompanhando a mãe dela, ajudando. Dona Wanda, melhoras para a senhora, que a senhora possa se restabelecer mais rápido possível, mas é para fazer outras coisas, não é para fazer besteira mais não, tá? Nunca mais suba numa escada sozinha, peça ajuda. Então, eu tive sorte, porque eu tenho uma mãe, né, em Fortaleza, eu tenho uma mãe no Rio de Janeiro, que é a Dona Wanda, eu tenho um pai, que é o Alberto, que está no plano espiritual, eu tenho um outro pai, que também está no plano espiritual, que se chama Adilson, né? Adilson Gouveia, que foi meu pai também. E eu tenho um outro pai, um terceiro pai, que se chama Adilson também. Esse está encarnado, está com a minha mãe lá em Fortaleza. Então, para vocês terem essa situação, eu não tinha tanto afinidade com meu pai, mas eu tenho bastante afinidade com o meu padrasto, né? Isso é uma coisa muito doida pra gente, né? Então, assim, a gente fica, caramba, mas eu vim numa família, não tenho afinidade com fulano, mas eu tenho com ciclano, né? Já aconteceu com algum de vocês de você estar em certo lugar e você falar para a pessoa, já te conheço de algum lugar, eu te conheço de algum lugar, você para mim não é estranho, é de vidas passadas, Você não está olhando para a casca, que é o corpo. Você está conseguindo enxergar o espírito pelo olho, pelo olhar. Então você fala para a pessoa assim, eu te conheço de algum lugar. Não sei de onde, mas eu te conheço. E isso é afinidade. Não importa se você vai estar no Japão e se uma pessoa um espírito que tem afinidade com você, mora nos Estados Unidos. Vocês um dia vão se encontrar, vocês vão formar um laço, familiar, amigo, algum laço vocês vão formar. E isso não é por acaso, como não é por acaso de eu estar hoje aqui em São José do Rio Preto, de conhecer pessoas maravilhosas, de fazer amizade com pessoas maravilhosas, né, de dar continuidade na nossa caminhada, eu e a Andréia. Então, precisou eu sair lá do Rio de Janeiro para vir aqui, para conhecer, para reencontrar, porque é um reencontro, tá? É um reencontro de espíritos. E assim a gente se ajuda, se une, né? Um completa o outro. A gente pode ajudar de uma forma ou de outra, mas isso é afinidade, né? Isso é a afinidade. Então, assim, o que hoje está informando aqui para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, né? No capítulo 14, honrar teu pai e tua mãe, parentesco corporal e parentesco espiritual. Nada mais é do que uma explicação, né? Do que é um parentesco corporal. Parentesco corporal é você reencarnar, né, em uma família, em um grupo de família, em um grupo de espíritos, de pessoas que você não tem nenhuma afinidade, mas que foi uma oportunidade que foi dada para você. Que dali em diante, ou você vai se criar uma afinidade com alguém, não é que você não tenha afinidade com ninguém, que você, pelo menos, de 100 pessoas, você não vai ter afinidade com uma pessoa. Claro que você vai ter com uma, com 10, com 15, com 20. Você está me entendendo? Você vai ter uma afinidade. Não são todos.
Então você vem, né, num parentesco corporal e você vai ter essa oportunidade da sua reencarnação, porque é uma oportunidade que Deus está te dando. Então, você vem, você reencarna e ali você também pode fazer amizade, você pode fazer uma afinidade entre espíritos. Nada te impede, tá? E o parentesco espiritual são aqueles que reencarnam aqui, lá, no Japão, na China, nos Estados Unidos, e depois eles vão se agrupando, vão se encontrando e vão dando continuidade na sua caminhada, né? Fazendo com que tudo aquilo que foi permitido por Deus, que foi programado por todos nós, com a bênção de Deus, que possamos estar realizando da melhor maneira possível. Até porque nós viemos aqui para a evolução, né? Para evoluir. Nós estamos hoje no mundo de provas e expiações, né? Então nós estamos aqui para evoluir, para se melhorar moralmente e espiritualmente, né? Um dia, quem sabe, né? Esse planeta estará na sua transição, né? Saindo de provas e expiações para regeneração. Então esse planeta um dia será regenerado, tá? Como lá atrás era pré-história, aquela coisa toda, então o planeta ele vai evoluindo, né? Conforme o tempo ele vai evoluindo e fazendo que com os espíritos, os seres também possam evoluir, correto? Então nós iremos evoluir. Nós, em parte, né? O planeta vai evoluir, não tem para onde correr. Agora, que nós, né, seres errantes, possamos aprender e evoluir para esse planeta, para esse mundo de regeneração, ok? Então terminamos aqui esse nosso ponto de reflexão desse nosso capítulo, parentesco corporal e parentesco espiritual.